Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, caro telespectador. No ar, seu programa Islam em Foco, é uma transmissão simultânea com a Rádio Haq, emissora islâmica de Nampula. Hoje, terça-feira, estamos na companhia do nosso ilustre Sheikh, portanto, aqui residente deste programa, Sheikh Owaisi Mutawalla. E vamos dar continuidade ainda, portanto, no último dia, ou se quiser, fim do mundo, onde estamos a abordar, atuar alguns pontos essenciais que têm a ver com os castigos na sepultura e fitna, portanto, que tem se ficado na sepultura no Cabor. Então, sendo assim, mais uma vez, caro telespectador e amigo ouvinte, o nosso principal convidado, portanto, não esqueça o programa Islam em Foco, não esqueça a segunda e última parte, será a altura em que iremos abrir as nossas linhas telefônicas para interagir. Mais uma vez, seja bem-vindo ao seu programa Islam em Foco. Vou saudá-lo, meu convidado Sheikh Owaisi Mutawalla, que já se encontra nos estúdios da Haq TV. Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Como está, Sheikh? À disposição? Alhamdulillah, não sei como está. Está tudo bem, alhamdulillah. E Sheikh, os trabalhos? Alhamdulillah. Ou tudo está parado? Não, como é que vai parar? O essencial é, se você não tem nada a fazer, não, fica em casa. Em casa tem muita coisa a fazer, se é professor ensina, se é mestre ensina, tudo que você sabe ensina, então, ou limpa a casa, como é que é? Se é bom a cozinha, ajuda a senhorita, exato. tem muita coisa, sim. Então, como é que não pode parar? Como é que vai parar? Não pode sentar assim? Porque o parar, como dizem, é morrer, né? Também quando morre não para, também na sepultura é outra vida, sim. Exato. Talvez a única paragem é o Jannah, né? Sim. Exato. Aí está, mais uma vez, caro telespectador, acompanhe o desenrolar do nosso tema de hoje. Como dissemos, vamos dar continuidade que é feito no último dia. Sheikh, تفضل. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Nós continuamos na fé, no último dia estamos a falar o futuro de todo ser humano, gênio, todas as criaturas, que é a morte, e depois essencialmente estamos a falar o castigo da sepultura, e nós falamos a questão da alma e do coração, e falamos a diferença que existe entre o coração e a alma, e falamos acerca se a alma era criada ou não, e não só falamos se a alma morre ou não morre, e falamos a questão tipos de almas, o referido a nafsi al-lawama, o referido a nafsu mutma'inna e a nafsu que é a terceira parte que dentre os corações de al-fujur, que fa'alhamaha fujuraha, que aquela que é inspirada para só ordenada, que só faz o pecado, e temos a questão mutma'inna, e tem aquela que se censura, que é aquela que
censura, que sempre, toda hora, quando faz pecado e se arrepende e continua a fazer pecado. Então, falamos desses três, que uma é aquela Amara Bisu, que só toda hora amanhece, pratica os pecados. E temos a outra alma que, quando faz pecado, arrepende-se, continua. Podemos ver que essas aparentemente, na verdade, pode aparecer, faz solat, tudo, jejua, mas estão mergulhados em alguns pecados. Se eles estão no mercado, roubam na balança, talvez se é mulher ou homem, praticam adultério, até pode ser casada. Se é comerciante, trabalha com juros. Se é um funcionário público, é subornado, ou se é um chefe, vende o emprego, como dizem, para subornar para ele. Então, são pessoas mergulhadas no pecado, são esse tipo de corações. E temos aqui o Mutmainna, que é o melhor, que é o coração praticamente seguro, calmo, só faz o bem. E isso aqui, para nossos caros telespectadores ouvintes, sabemos que cada um no mundo já sabe que tipo de coração pertence, e depois houve debate se na verdade se a pessoa possui esses três corações ou é a única alma com diferentes maneiras de prática ou de fazer os exercícios, que conforme o Sheikh At-Tahawi, que mencionou que é a única alma, mas cada alma, cada pessoa tem a sua maneira de praticar. Então, assim, caros telespectadores ouvintes, é só ver que tipo de grupo você pertence, se é a Nafsi Al-Lawama ou Mutmainna ou Amara Bisu. E depois falamos da mesma maneira que no mundo as pessoas testemunham que fulano é fulano, fulano é fulano, assim na vida futura há de ser também os níveis da pessoa, será da mesma maneira, da sua fé, aquilo que andaste a praticar no mundo. E falamos a questão de como é que essas almas vão viver no Barzakh, ou seja, a estação na sepultura, a primeira estação da vida futura, que é a sepultura, ou seja, a cova, onde cada cadáver ou ser humano é enterrado. Falamos que conforme cada alma é superior a outra, na vida futura, mas aqui no mundo nós sabemos que existe a melhor raça que é difícil adquirir, e na vida futura ser a mesma também, que nem todos estarão no mesmo nível. Da mesma maneira, as pessoas no mundo não são do mesmo nível, seja em questões materiais, assim como nas suas práticas diárias religiosas, que são aferidas, ou seja, são exigidas perante ao seu Senhor. Aqui falamos da questão de níveis de almas. O mais elevado, o degrau, ou seja, o nível mais elevado entre as almas, falamos dos profetas e mensageiros. Profetas e mensageiros são os níveis mais elevados das almas. Esse é o nível, a categoria mais superior, que esses que são elogiadas perante a Deus, que já ouvimos e mencionamos o hadith da Aisha de Bukhari, quando o profeta Salama ia deixar esse mundo, ou seja, na sua morte, ele disse: Allahumma ar-rafiq al-ala, que, oh Deus, o companheiro ou amigo do mais elevado céu. E aqui, já falamos aqui, hadith outro sahih, que os profetas são a mostrar o mundo para eles escolher entre o mundo e o paraíso, são mostrando de morar. Eles, geralmente, os profetas mensageiros escolhem a vida futura, seja o paraíso. Temos a escalão, ou o segundo nível das almas, que é a Shuhada, que são os mártires, e explicamos o que é ser mártir, e aquelas pessoas que moram no caminho de Deus, ou
para elevar a causa de Deus e mencionamos quais são as condições é necessário para guerrear, o que é estar, lutar para o caminho de Deus, e distanciamos alegado as pessoas perdidas ou terroristas, ou os referidos insurgentes, que usam o Islã para manchar a si próprio. E foi esse segundo nível, são pessoas também que não morrem e como já teremos mencionado, conforme o autor do livro dizia, disse que praticamente a alma não morre, mas sim na transição, ou seja, na transferência da vida, a saída do corpo chama-se a morte, mas sim a alma não morre, mas sim sai do corpo. O corpo é que, em outras linguagens gerais, o corpo é que morre. E o Alcorão certificou que os mártires, os shuhada, não morrem, quando diz A'udhu billahi minash shaitanir rajim ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Aqui os mártires, o Alcorão certificou que vocês que estão vivos não podem julgar que aquelas pessoas que foram mortas no caminho de Deus já morreram, mas sim estão vivos, e não só estão sendo alimentadas perante o seu Senhor. Então aqui é uma vida clara, uma evidência clara de que os mártires não morrem, mas sim uma transição, que estão vivos e não só comem nas suas sepulturas. E nós mencionamos também de que os profetas, os corpos não apodrecem, os mártires não apodrecem, e algumas pessoas que chamam-se karama, e já tentamos dar alguns exemplos em nossas sepulturas cá nessa cidade, que estou a falar de Nampula, mas outras cidades, as pessoas já testemunharam, as pessoas acabarem algumas sepulturas ou cova e apanhar pessoas intactas, parecer que enterraram hoje. Então isso mostra o sinal de que nem todas as pessoas que são enterradas apodrecem conforme as ações que eles faziam. E não só, não é o sinônimo de que numa que você apodreceu está no mau caminho, não. São algumas pessoas escolhidas que não apodrecem, mas todos os mártires não apodrecem. Todos os mártires que morreram no caminho de Allah, ou seja, de Deus, e levar a sua religião, esses não apodrecem. Os profetas e mensageiros, os seus corpos não apodrecem. E, com exceção, algumas pessoas que Allah escolhe, não apodrecem. Esse falamos o segundo nível. Temos o terceiro nível, dentre as almas puras. Já falamos dos profetas, isso estamos a tentar recapitular da semana passada. Temos aí, falamos do primeiro nível, são os profetas mensageiros. O segundo nível são os mártires. Esses aqui, os corpos, geralmente, aliás, na verdade, não apodrecem, e não só tem exceção dos mártires, que eles na sua sepultura comem. E muitos caros ouvintes ficam, como é que é assim? E isso também refuta daquelas pessoas perdidas ou ignorantes, quando querem pedir aos seus entes queridos ou falecidos, antepassados, cozinham e levam para o cemitério para dar gênios ou Satanás. Isso também não é dessa maneira, porque na verdade lá a vida do oculto ninguém sabe. Temos o terceiro nível, que é Arwah al-Mu'minin wa Salih. Temos as almas dos crentes e piedosos. Temos a alma dos crentes piedosos. Falamos de que esse tipo de pessoa, ou essa classe, a terceira e a última, que são os crentes e piedosos, que as suas almas são penduradas no paraíso, aliás, nas árvores do paraíso, conforme o hadith de Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik radiyallahu anhu, ali na Nabi, que o professor diz, annahu qala, innama nasmat al-muslim, que a alma do crente, tayrun yu'allaku fi shajari al-jannah, que é a alma do crente, ou do muçulmano, é um pássaro que é pendurado na árvore do paraíso. Então isso é uma boa nova para os crentes e piedosos.
e diz que hatta yarji'ahu Allahu ila jasadi ila yawm al-qiyamah. Então aqui até que essa alma seja devolvida no dia da ressurreição. E aqui nós vamos explicar no futuro, porque alguns podem ficar como é que a alma do crente fica no paraíso e outra na sepultura, se é a mesma alma. Que a resposta vamos dar quando apanhamos a matéria, a questão de o castigo da sepultura, ser castigado a alma com o corpo, embora já tentamos mencionar em várias ocasiões. Aqui diz que o al-farqu baina arwah al-mu'minin wa arwah al-shuhada, que qual é a diferença entre as almas dos crentes, assim, dos mártires. Diz que anna arwah al-shuhada fi hawasi tayr حضر تصرح متنقلة إلى الرياض الجنكي. Os mártires têm grau mais superior a qualquer crente normal, assim como piedoso, que esse é incorporado num pássaro verde que ele passeia no jardim do paraíso. Watawi ila kanadil mu'allaka fil arsh, que também descansa em algumas lâmpadas ou candeeiros que estão pendurados no trono do Senhor, ou seja, de Allah, ou seja, de Deus. Então aqui é um privilégio mágico que as almas dos mártires não só passeiam num pássaro verde no paraíso ou no Jannah, e não só, que depois de passear vai descansar dos candeeiros ou lâmpadas pendurados no trono de Allah subhanahu wa ta'ala. E aqui assim, qualquer um deve desejar morrer como mártir. Temos aqui, enquanto que um crente normal, amma arwah al-mu'minin fa innaha fi jawaf ajwaf at-tayr yu'allaqu thamar al-jannah wa la yantaqilu fi arja'iha, que enquanto que um crente, a alma dele está no meio, ou seja, no peito do pássaro que é pendurado de uma fruta no paraíso, e essa alma do crente normal não passeia. Então aqui é a diferença em que a alma do crente é pendurada numa fruta no paraíso, no peito de um pássaro, e não passeia, enquanto que de um mártir passeia no paraíso, no jardim, e não só é pendurado nos candeeiros embaixo do trono de Allah subhanahu wa ta'ala. E diz que وكون أرواح المؤمنين الطير يعلق شجر الجنة لا يشكل عليه حديث الآخر الذي يرويه أبو هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الملائكة تقبض الروح العبد المؤمن وترقى به إلى السماء فتقول الملائكة. Então aqui pode alguns estarem em dúvida ou não estarem esclarecidos, como assim, se o hadith de Abu Huraira radiallahu anhu diz que o Professor que os malaicas taqbidu ruh al-abdi al-mu'min, que os anjos que são que é malak al-maut, os anjos da morte, levam ou tiram a alma do crente, e não só sobe para eles no céu. E fataqul malaika diz que ma atyabu hadhihi ar-rih allati ja'atkum min al-ard, qual é cheiroso ou bem cheira essa alma que vocês trouxeram na terra. فيأتون به أرواح المؤمنين فلم أشد فرحا من أحدكم بغائه يقدم عليه فيسألون ماذا فعل فلان. Então os anjos ficam mais satisfeitos com essa alma e perguntam o que ele praticou para ter esse privilégio. ماذا فعل فلان فيقول دعوه فإنه كان في غم الدنيا, que eles dizem, deixam que o fulano, que ele estava mergulhado no mundo. فيقول قدمات أما أتاكم قالوا ذهب به إلى أمه الهاوية فإن الروح المؤمن تتلقى بأرواح المؤمنين في الجنة. Então a alma do crente encontra-se com outras almas do crente no paraíso. Temos aqui a questão de o tipo, já saímos o nível daquelas almas piedosas que são dos profetas e mártires e crentes e piedosos. Então, no mesmo que já sabe que a tendência, o nível de você sermos, primeiro fica
Depois, a primeira secção, no Islã, primeiro você, quando recita o Shahada, diz La ilaha illallah, ou diz Ashhadu an la ilaha illallah, ou Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, você fica muçulmano, pode ser 100 anos, 200 anos, você fica livre de todo tipo de pecado. Aliás, fica parecer que nem existe hoje, nem que você fosse idólatra, bêbado, surmático, adúltero, qualquer, você, nesse instante, quando recita com convicção, com conhecimento, essa palavra, fica muçulmano. Embora nos últimos tempos, na nossa cidade, não sei outras províncias, mas aqui na nossa cidade surge uma ignorância, no sentido, quando alguém fica muçulmano, hoje, numa terça dessa, esperam para uma sexta. E isso verifica a ignorância máxima. E é uma coisa nova no Islã, ou seja, na religião de Allah, que uma pessoa quer ficar muçulmano, espera até na sexta-feira, depois das pessoas rezar, vão te apresentar, vai recitar o caminho. Isso verifica uma máxima ignorância. Imagina essa pessoa fica muçulmano hoje, espera até e se morre como descrente. Aliás, e vai numa mesquita, fica muçulmano e não faz salat, espera para ficar muçulmano depois. Imagine onde é que as pessoas trouxeram essa matéria de alguém que fica muçulmano esperar uma sexta. Isso é uma ignorância, uma escuridão, uma perdição total. Então, a pessoa, quando quer ficar muçulmano, a qualquer momento, fica na cama, mesmo na altura da morte, a passear, qualquer sítio, não há nenhuma condição, embora é recomendado tomar banho, mas porque a morte é provável que você fique muçulmano, morre na hora, no instante. Então, e nós, infelizmente, verificamos isso, até aquelas pessoas que nós respeitamos, adere essa matéria de só pode ficar muçulmano numa sexta-feira e depois de Salat de Juma. Isso é uma ignorância máxima e uma perdição. E isso é tendência com evidências em várias hadith condena essa prática. Nós já ouvimos o hadith de Osama, aquele homem que recitou o Kalima La ilaha illallah em plena guerra e matou, e o profeta ficou muito zangado. É nesse contexto que já a visita daquela criança judeu também, na altura da morte, recitou. Então o profeta não esperou a outra sexta. Então aquele homem ficou muçulmano, aí na guerra de Uhud também, nem fez salat, nem jejuou, nem fez hajj, não fez nenhuma prática e morreu como muçulmano. Então a prática de alguém querer ficar muçulmano, esperar para outra semana, numa sexta, depois de salat, então isso é uma escuridão, uma ignorância, uma perdição total. Deve-se condenar-se com muita força, porque isso viola o Islã total e faz com que, até, imagine se a pessoa morre nesse espaço, então você vai assumir a responsabilidade que deixaste alguém morrer não muçulmano, enquanto tinha oportunidade, você espera até a sexta-feira, e não é condição todo mundo testemunhar o ser muçulmano de alguém, não é condição, ainda não há evidência daquilo que era a prática do profeta sallallahu alaihi wasallam. Sim. Então dizíamos que o primeiro nível, a pessoa quando recita o kalima fica muçulmano. Segundo, depois de assumir o salat, o zakat, o hajj, e depois dar a outras práticas, os 5 pilares, já fica crente. E depois de crente você começa a subir de nível, já fica piedoso. Já você quando é piedoso, eu considero piedoso aquele que está livre de todos os pecados, aqueles que chamado waliullah, que são amigos de Deus, aqueles quando fazem dua, é aceite na íntegra. E vai o nível de siddiqina. O siddiq já está, quando é siddiq, você está no nível da profecia, numa que você, como profeta, está ao seu lado. Por isso o Alcorão diz que ummuhu kana siddiqa, que para o Jesus a mãe era siddiqa, que a Maria, a filha de Imrão, a mãe de Jesus, atingiu o nível da profecia, quando o Alcorão diz ummuhu siddiqa, que a mãe de Jesus é siddiqa, numa que é verdadeira, é sincera, que ela não mente, não faz pecado, a não ser alguns mínimos erros, assim que Abu Bakr as-Siddiq
radiallahu anhu, atingiu o nível ou próximo, quase um profeta, numa que, por isso, depois de todos os profetas e mensageiros de Allah que já enviou para a terra, a face da terra, a melhor pessoa, a melhor criatura é Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Depois vem cadência, vem depois Umar bin al-Khattab radiallahu anhu, depois vem Uthman bin Affan e depois o último é Ali ibn Abi Talib, e sem nenhuma divergência entre Ahl Sunnah wal Jamaa, ou seja, os Ahl Islam. Então é essa cadência que esses níveis adquire-se por causa de esforço de cada um. Então aqui queríamos falar a questão do nível de que como é que atinge-se, como é que se chama essa pessoa piedosa, como é que se chama muçulmano, que sempre, caros telespectadores ouvintes, há diferença um muçulmano e um crente. Há muita diferença. Quem é muçulmano? O muçulmano é aquele que diz La ilaha illallah, acabou, ficou muçulmano, sentou. Esse já é muçulmano, não é crente. Ele não é crente, por isso verifica-se quando diz é muçulmano, algum que é para meus pais são muçulmanos, meu pai tinha mesquita, quando acaba jejum também se tapava-se, tira a roupa. Então esse aí é muçulmano, ainda não aderiu àquilo que é o verdadeiro Islã, os seus 5 pilares. Então essa pessoa é muçulmano, esse muçulmano ainda não ficou crente. Quando ficar crente vai ver a sua prática. E aqui temos já a quarta classe ou escalão, que é a pior das três, que é Arwah al-Usat. Temos aqui as almas dos pecadores. Essa aqui é a pior raça, que é o pior nível, o pior escalão, que todo mundo deverá pedir a Allah para lhe proteger dessa classe dos pecadores. Temos aqui, diz Sabaca أن أوردت النصوص التي تبين ما يلاقيه العصاة من العذاب. Então já várias evidências declaram, seja o Alcorão ou ditos do profeta sallallahu alaihi wasallam, acerca qual é o fim dos pecadores, sem exceção. Porque alguém pode pensar que não, eu sou muçulmano, sou crente, mas essa pessoa está mergulhado no pecado. Então esse não escapa. Aqui fala-se do pecado independentemente você ser crente ou não. Enquanto você está mergulhando no pecado, se morrer assim sem arrepender-se, você vai ter que ser infligido esses tormentos, esses castigos. E diz que فمن ذلك أن الذي يكذب الكذبة تبلغ الآفاق يعذب بكذوب من حديث يدخله في شدقه حتى يبلع كفاك. Aquelas pessoas que dizem a mentira. A mentira é que é a pior coisa. Como é que é? E nós sabemos que mentiras têm níveis. A única mentira que é aceita é da reconciliação. Como é que é? A reconciliação de algumas pessoas. E na guerra, da mesma maneira, o orgulho é suportado na guerra. Então, temos tipos de mentira. A questão de a mentira que espalha-se na sociedade, que faz destruir o mundo, família. Então, esse tipo de mentira, esse tipo de pessoas serão introduzidos um ferro de fogo nos seus como é que é? Na sua cabeça até lá dentro, de ferro. Por causa de quem? De mentira. Sabemos que mentira é pior pecado, e tem vários tipos de níveis. Mentir para a religião de Allah, mentir para a sociedade, a desinformação, tudo isso aí faz a pessoa, essas não escapam o inferno. Temos aqui o alladhi nama an salati al-maktuba yashduh rasahu bis-sahri, aquelas pessoas também que dormem as orações obrigatórias, essas serão lançadas uma pedra nas suas cabeças. Wazunat wazawani, os adúlteros e as adúlteras. O adultério, o Islã condenou a todas maneiras, a todas vias de adultério, todas vias de adultério. Então essas pessoas terão castigos
يعذبون في ثقب مثل التنور ضيق على que serão dançados num poço parecer um forno que muito pequenino lá em cima e embaixo muito largo. Então esses são o castigo das pessoas adúlteras e adúlteras. Esses foram preparados a esse castigo. Nós sabemos que, caros telespectadores, qualquer tipo de pecado, a condição é você se arrepender antes de morrer, mas se você mesmo qualquer tipo de pecado, você está propenso a castigo. Por exemplo, você morre a fazer adultério, então você não tem como, porque você não pode entrar no Jannah, ou seja, no paraíso, adúltero. O inferno, aliás, o fogo deve te lavar. Morre a comer juro, você não tem como. As pessoas também que põem amuleto, que amarram nas suas casas, nos seus carros, talvez a senhora põe nas carteiras, que talvez para apanhar emprego. Essas pessoas também duvidam o poder de Allah. Essas são pessoas idólatras, embora não é aqueles que foram humilhados a uma árvore, uma sepultura. Essas também estão propensas a castigo, porque duvidam o poder de Allah subhanahu wa ta'ala. E diz que então os adúlteros e as adúlteras serão vai se pôr, aliás, o fogo sai de baixo. E diz que والمرابي يصبح في بحر من دم, que as pessoas que comem juros, essas pessoas vão nadar no mar de sangue. Diz que وعلى الشط من يلقمه حجار, então alguém vai estar na margem a lançar pedras. E diz وقد ذكرنا حديث الذي تتحدث عن عذاب الذي لم يكن يستنزه من بوله, que já mencionamos aquelas pessoas que não se prevêem da urina. Na urina, imagine, por causa dessa mensagem, muitos não chegaram à questão, por isso as cidades, em especial em Moçambique, em especial na nossa cidade, as árvores ficam poluídas de urina, a fezes, até essa maneira de educação gera nas crianças. Imagine se a matéria do Islã chegasse aos municípios, aos edil a nível do mundo, a dizer que qualquer pessoa que mija e salta a urina para a sua veste, sua roupa, a sua pele, será castigado na sepultura. Acho que nem era preciso haver um município, cada um seria presidente do município. E aquele hadith de Abu Huraira radiallahu anhu, de Bukhari Muslim, quando o professor diz que ittaqu al-la'nain, que tenham medo de duas maldições. Focali disseram, Oma al-la'nani ya Rasulullah, quais são as duas maldições? E ele disse, alladhi yataghawwad fi turki an-nas wa fi dhillihim, aquelas pessoas que poluem nas sombras das pessoas e seus caminhos. Imagine esse hadith, se fosse um lema para todos os municípios, todas as cidades e todos os bairros, cidade, então ninguém poderia mijar na rua, primeira coisa. Segundo, e mijar sem se lavar. E é nesse contexto, imagine, hoje, por causa das pessoas terem medo, lavam as mãos só, porque o coronavírus mata. Imagine aquelas pessoas que mijam e não se lavam com água. Quantas doenças são distribuídas no mundo? Imagina só o número de muçulmanos, são poucos que, alhamdulillah, quando mijam, lavam-se, usam água, não só para as mãos, mas sim para a boca, depois de urinar, depois de defecar. Então, aqui, claramente, essas pessoas também que não se previnem da urina, mijam, e depois essa urina salta para as suas vestes, sua pele. Essas pessoas também serão castigadas. Naquele hadith aí, o professor diz que lá essas pessoas não são castigadas com um pecado grande. Um deles, um deles não se prevenia da urina. Hoje, você diz que é acadêmico, ou você tem carro, ou você, para ser que é civilizado, deve sair do seu carro, mijar para os seus pneus, ou uma árvore. Então, aqui você é civilizado, sem usar água, sem nada. Então, esse tipo de pessoas também serão castigadas. Temos aqui a questão, as pessoas que andam com intriga
na sociedade, entre as pessoas, esses também serão propensos ao castigo da sepultura. Diz que aquelas pessoas também que antes de despojos de guerra serem divididos e levam uma parte, essas pessoas também serão castigadas, que aqui será propensa. Aqui são alguns pecados que um crente pode vir a fazer. Um crente pode vir a fazer. Mencionamos da urina, mencionamos do juro, mencionamos do adultério e mencionamos a questão da intriga e mais outros pecados. Então, esse tipo de pecado, dormir no solado e outras práticas, essas pessoas deverão, aliás, estão propensas a pecado. Quando morrerem assim, sem arrependimento, serão castigados na sua sepultura. E aqui, como é que lançamos uma alerta, questões técnicas dessa linguagem. Algumas pessoas emocionadas, ou que talvez a maneira de percepção muito fraca, aqui indica-se a prática, mas não apontar a pessoa. Mas nós, imagina, pode calhar que conhecemos alguém envolvido no adultério, mas faz salat, nosso familiar, nosso amigo, e morre. Então nós não temos esse direito a apontar a ele que esse aqui, como fazia adultério, vai para o inferno, vai ser queimado, não. Mas sim, a nossa linguagem será: todo aquele que faz adultério, essa pessoa vai para o inferno. Já é diferente de apontar o fulano. Sabemos alguém que é muçulmano crente, é um comerciante, trabalha com juro. Não podemos apontar como aquele é comerciante, como trabalha com juro, esse vai diretamente no inferno e vai nadar um mar de sangue. Não, mas sim, sabemos que aquela pessoa que trabalha com juro, essa pessoa vai para o inferno. Então é diferente apontar alguém e mencionar a matéria bem clara. E temos a quinta classe e última, que é a pior dos pecadores, que é arwah, al-kuffar, descrente. Descrente, quem é descrente? Aquela pessoa que nega Allah, que nega o Islã, que nega que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é o último profeta e mensageiro. Então essa pessoa é denominada descrente. Alguém, imagine, aceita que Allah é Deus, é único, Ibrahim é profeta, Moisés é profeta, Jesus é profeta, Elias é profeta, e todos os profetas, ele aceitou todos os profetas mensageiros, aceita Salmos de David, as páginas de Abraão, aceita a Bíblia de Jesus e mais outros livros sagrados, e diz que não, o Muhammad, que a paz seja com ele, o Alcorão não é nada. Então essa pessoa ainda não é crente, e quando morre, morre como descrente. Então o descrente é aquele que nega que o profeta Muhammad é profeta e é o último mensageiro de Deus. Então é nessa condição que essa aí é kafir, que nós sabemos que há diferença entre um kafir, um ateu, um idólatra. São coisas diferentes. Quem é descrente? Descrente é aquele que já expliquei, que negou que o profeta Muhammad é o último profeta e que nega que Deus não existe. Essa pessoa é descrente. E quem é ateu? Ateu é aquele que na totalidade nega a existência de Deus. Esse é ateu. E quem é idólatra? Idólatra, a idolatria tem níveis. Tem idólatras puros. São aqueles que adoram a Deus, aceitam a existência de Deus, que céus e terra, como é que é Deus, aliás, foram criados de Deus. Mas nas aflições eles invocam outro Deus, porque é associação, associam a Deus a outras pessoas, são chamados idólatras. Então por isso a diferença entre idólatra e ateu. Ateu, ele é puro, não crê na existência total de Deus, que não, isso aqui é natureza, viu? Assim mesmo, eu assim nasci assim, não é por causa de Deus. Então, enquanto que idólatra pode cair a qualquer, e a idolatria tem níveis. A pessoa pode até fazer salat, mas tem amuleto. Essa aí tem a ligeira idolatria, porque duvida no poder de Allah. Ficou doente, foi para feiticeiro curandeiro, adivinhar,
Então, e aceita aquilo que o feiticeiro... Então, ele duvida, compara Deus com outras coisas. Temos a questão de um feiticeiro quando faz algo, diz assim, senhor, esse aqui parece Deus. Então, isso já é idólatra. E tem os idólatras que seus ídolos, seus bonecos, suas estátuas, vão adorar a essas coisas. Então, esses associam a Deus, a próprio Deus. Temos a questão que adoram anjos, profetas, que vão pedir nos cemitérios, nas campas, põem farelo, o referido Maqueia para aqui, no especial Macuas, no norte chama Maqueia, para outras províncias só fala, é por farelo, nos embonder outras árvores. Então, essas pessoas possuem dois deuses. Então, essas pessoas são chamados idólatras. Então, essas pessoas permanecerão no inferno. Então, caros telespectadores ouvintes, devemos fazer essa diferença. Aqui temos a menor idolatria, que é o orgulho. Fazer uma oração para mostrar as pessoas. É chamado arriá, fazer as coisas para mostrar. Então, essa é a mínima idolatria. Então, a idolatria tem níveis. Toda aquela pessoa que nós apanhamos amarrado com o amuleto, então, essa pessoa não tem uma verdadeira fé, duvida em Allah subhanahu wa ta'ala. Aquelas pessoas que escrevem e penduram as casas, aquelas que escrevem, até nós, para os caros telespectadores ouvintes, que estão na nossa sintonia, se estão nos mercados, nas lojas, é só reparar as lojas, as barracas, as casas, tem cartas, aliás, papéis feitos em árabe. Por isso, por causa da ignorância, muitos não muçulmanos associam a feitiçaria com o Islã, com o Islã, porque os feiticeiros curandeiros usam letras em árabe, ou para atormentar as pessoas. Então, eles, sem saber que são Satanás que inspira. Então, aquelas pessoas que usam amuleto vão para a adivinha, em contrapartida vão para fazer salat. Então, essas pessoas são chamadas idólatras, mas numa idolatria elevada, mas tem uma penalização porque duvidam, conforme aquele hadith de Ashab Sunan e Sahih, que o professor diz que man ata arrafa, aquela pessoa que vê um adivinho, fasaddaqa, e como é que confirmar. Então, essa questão, primeiro ir para um curandeiro, você já lam tuqbal salatu 40 yawma, que a sua oração 40 dias não será aceita. Foi da saddaqa, e se concretiza que é verdade, quem me enfeitiçou fulano, então faqad kafara ala unzi ala Muhammad. Então, aquela pessoa já descreveu para aquilo que foi revelado pelo profeta Muhammad. Então, mais ou menos é para fazermos essa diferença, não fazermos confusão. A idolatria, o ser ateu e ser descrente. E o ser muçulmano, ser crente e ser piedoso, ser assidico ou sincero e ser profeta e mensageiro. Já explicamos também, quando falamos dos profetas, a diferença entre um mensageiro e um profeta também. Há diferença. Então, são esses níveis que qualquer um muçulmano deverá fazer diferença. Então, qualquer um que põe amuleto, que põe farelo num embonder, esse aí, que põe farelo a pedir morte, esse é idólatra. Porque, em contrapartida, crê que Deus criou os seus da terra. Por isso, os idólatras de Meca foram chamados de idólatras, porque também queriam, aliás, eles acreditavam em Deus. Por isso, em vários versículos, alerta diz, quando diz "A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa la in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah". Quando qualquer idólatra de Meca pergunta quem criou os céus e a terra, la yaquluna Allah, por unanimidade, quem criou é Deus. E o outro versículo diz: "Wala in sa'altahum man khalaqahum". Se você perguntar a qualquer idólatra de Meca, quem criou a voz? Sem divergência, eles diziam quem nos criou é Deus. Por isso também a diferença, conforme a análise dos ulama, o nosso teólogo no Islã, na nossa era, dizem que os idólatras de Meca são melhores do que os nossos idólatras da nossa era. Isso por quê? Porque os idólatras de Meca, na aflição, eles já unificavam a Deus. Enquanto que os nossos idólatras da nossa era, na aflição, fazem idolatria. E o Alcorão relata quando diz
وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Quando eles subissem barco ou canoa qualquer, então aquelas ondas, por causa do medo da morte, eles da'ullah mukhlisina lahu din, eles invocavam a Deus com sinceridade, com Deus nos salve, Deus. Falamma najjahum, quando eles salvassem ila al-barri, para a terra, a superfície, e dávamos. Então é que começava a idolatria. Hoje não. Hoje na aflição, talvez nesse coronavírus, já ouvimos a passagem, ainda não é muito longe, talvez há um mês, quando um feiticeiro inventou que vocês vão procurar cabelo no Alcorão. Até os não muçulmanos pegaram o Mus'haf para ver esse cabelo. Até alguns perdidos, ignorantes, que assim, tem cabelo lá no Alcorão, para insultar o Islã, para insultar o livro de Allah. Diz que não. Imagine 1400 anos que o Alcorão foi revelado, só em 1441, em 2020, por causa de coronavírus, é que poderia haver cabelo. Imagine esse insulto. Como é que é? Levar o Satanás, ou seja, o anticristo para o inferno. Aceitar, só o Alcorão veio para trazer cabelo para curar coronavírus. Mas não veio como trouxe cabelo para ébola, para malária, para sida, para cólera, só trouxe para coronavírus. Então é nesse contexto que há diferença idólatra da nossa era. Hoje, idólatra da nossa era, o que acontece? Eles, quando não fazem filho, não pedem a Allah, vão para a sepultura, vão para a adivinha. Quando não tem emprego, vão para a sepultura, vão pedir os seus entes queridos. Até em algumas sociedades moçambicanas, quando dá um nome, é preciso autorização dos mortos. Algumas pessoas, quando querem ficar ricas, vão ao feiticeiro. Por isso, já ouvimos a campanha dos albinos, que foram mortos e por causa de rituais satânicos. A dizer que vamos para o feiticeiro que não, você me traz cabelo do albino, traz dente do albino, ou traz osso. Então, essa é uma campanha satânica, que na aflição, os idólatras da nossa era vão para o feiticeiro, não vão para Deus. E é nesse contexto que há essa diferença, que os árabes aceitavam a existência de Deus, mas ele tinha os seus deuses. Por isso, ele dizia, ma na'buduhum, que nós não adoramos esses bonecos. Eles tinham 360 ídolos no Al-Kaaba, tinham 360 ídolos. Diz, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Não, esses ídolos, esses bonecos, nós não adoramos esses bonecos, mas sim, eles nos fazem aproximar a Deus. Porque, por isso, como é que o Paulo e os outros inventaram a questão de confessar os pecados no cristianismo, porque dizem que não, nós somos pecadores, mas o padre, o bispo, não é pecador. Nós temos que confessar a ele o pecado para fazer chegar a Deus. Então, é essa concepção que os idólatras de Meca tinham, que nós somos pecadores, nós somos adúlteros, nós tomamos o vinho, roubamos, usamos o juro. Não podemos pedir diretamente a Deus, mas sim deverá ser intermediário, que eram os bonecos. Então, é esse contexto que, caros telespectadores ouvintes, devemos fazer essa diferença entre esses níveis de pecado. Temos aqui o hadith de Abu Hurairah, diz que o Imam An-Nasai e outros, que o Sheikh Al-Albani diz que é sahih, diz que بعد وصف حال المؤمن إلى أن يبلغ مستقر ذكر حال الكهف قال وما يلقيه عند النزع, que o profeta já mencionou as almas dos crentes, depois de serem tiradas nos seus corpos, como é que eles apanham a pena, como é que apanham o castigo. Diz que وبعد أن تقبض الروح وتخرج منه كأنتن الريح, que quando a primeira coisa, quando sai na alma, do corpo, tira um cheiro muito estranho. حتى يأتون به باب الأرض, que vai até a porta do céu ou da terra, فيقولون ما أنتن هذا الريح, que cheiro, que estão cheiro muito estranho. حتى يأتون به أرواح الكفار, até juntas as almas dos descrentes. Então, aqui são algumas, e já sabemos, quando o Alcorão diz quando as almas são tiradas com força, esses alguns castigos na altura da morte de descrente, como já referi. Tentamos diferenciar o que é descrente, o que é ateu, o que é idólatra, os níveis de a idolatria.
E diz que, aqui o autor diz, Ishkal ou Jawab. Tem algumas perguntas que alguns lançam, diz, قد يقال سقط من نصوص ما يدل على أن الأرواح تعاد إلى أبدان. Que diz que você já mencionaste evidência que as almas são reconduzidas para os seus corpos. Depois são perguntadas. Algum pode perguntar, como é que diz que depois de sair a alma da pessoa e é reconduzida, ou seja, é devolvida outra vez para o seu corpo. E nesse contexto, o crente é dado a delícia, que o descrente é castigado. فكيف تقول بعد ذلك إن النسم المؤمن في الجنة ونسم الكفار في النار. E aqui a pessoa pode ficar perplexo e confuso. Como assim? Dizes que quando a pessoa morre, a alma é tirada. E da mesma maneira, quando for de crente, também, aliás, seja do crente ou do descrente, é devolvido outra vez na sua sepultura, é interrogado com os anjos, que é Munkar Nakir, e também, se for crente, e se ele aprovar essas perguntas, fica em delícia, o descrente é castigado. E não só, e diz também que a mesma alma fica também pendurada a voar no paraíso. Como assim? E também o descrente é lançada no inferno. Como isso acontece? E aqui diz que diz que حاول ابن حزم يضعف على حديث عيادة الروح في البدن القبر ولكن ليس الأمر كذلك. Então diz que aqui o Sheikh Ibn Taymiyyah diz que وفي توفيق بين النصوص يقول ابن تيمية أرواح المؤمنين في الجنة. Que para toda essa evidência, o Sheikh Ibn Taymiyyah rahmahullah diz que, na verdade, as almas estão no paraíso, mesmo que essas almas sejam devolvidas para os seus corpos, da mesma maneira que a nossa alma tem estado no nosso corpo, da mesma maneira a resposta sempre é dormida, que nós já dormimos, todas as pessoas quando dormem, as nossas almas saem para o céu, mas o nosso corpo permanece conosco e sonhamos, fizemos na cama, movimentamos, mas a alma enquanto já saiu. E diz o Amma Kaunuha fil Jannah, fafihi ahadith ama, enquanto que aquelas evidências que fortificam que as almas estão no paraíso são os dizeres do profeta sallallahu alaihi wasallam globais, gerais. Então é nessa evidência de que assim alguém quando perguntar, mas como é que, se a alma é única, como é que essa pessoa fica no paraíso, a alma dele depois fica na sepultura a ser perguntado, se a receber delícia, se for descrente a ser castigado, e se está no inferno. Então a resposta é como você, caro telespectador, você está a dormir, a sua alma sai. Praticamente você quando dorme, a sua alma não está consigo. Isso já explicamos, o Alcorão já explicou claramente. Mas você a dormir na sua cama, tem alguns movimentos, você sonha, até chora, grita, faz tudo. Então é nesse contexto, diz que nessas evidências, diz que o Qadinassá على ذلك أحمد وغير من العالم. Então muitos dos teólogos do Islã já mencionaram a questão, já responderam essas dúvidas. E não só, diz والذي يذكر فيه أن المؤمن يرى بعد سؤال مقعده من الجنة. Então na sepultura, já o crente depois de aprovar as suas respostas, então ele consegue ver a sua sentada no paraíso. Ao contrário também, ia mostrar também, se praticasse o mal, onde que estaria no inferno. Da mesma maneira, o não muçulmano, o descrente, é mostrado a sua residência no paraíso, se fosse crente muçulmano, e vê a sua morada no inferno. É nesse contexto que é a questão de algumas dúvidas que tentamos explicar aqui conforme o autor. Não sei se o tempo está conosco. Exato, Sheikh. Vamos ter que observar nosso intervalo. Mais uma vez, Jazakumullah khairan, Sheikh Owais Boutawalla. Portanto, para si, caro telespectador e amigo ouvinte que esteja na nossa sintonia, vamos observar o nosso intervalo. Não te esqueça
Segunda e última parte será a altura em que iremos abrir as nossas linhas telefônicas para interagir. O nosso chefe explicou, portanto, tipos de mártires, níveis, portanto, dos mártires, a diferença entre muçulmano e, portanto, crente, não só, acompanhamos também a diferença entre ateu e, portanto, o idólatra. Inshallah, vamos observar o nosso intervalo, não te esqueça, como dissemos, iremos avançar o nosso contacto de interação, inshallah, não só nada e até já. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, caro telespectador. Já estamos de volta aqui no seu programa Islam em Foco. Hoje, terça-feira, ainda, portanto, nosso tema em destaque. Estamos a falar para a fé no último dia, ou se quiser, fim do mundo. O nosso chefe fez, portanto, menção de alguns pontos essenciais que têm a ver com o castigo na sepultura. E, caro telespectador, como dizia, acompanhou atentamente a diferença entre, portanto, ateu e idólatra. Não só a diferença entre muçulmano e crente, aquele que é crente, porque às vezes nós fizemos confusão. Eu sou muçulmano, eu sou crente, está a ver? Então fizemos confusão. Portanto, aqueles que são o Waliullah, amigos de Allah subhanahu wa ta'ala, na verdade, mas quem são, portanto, o Waliullah? Quem são os amigos de Allah subhanahu wa ta'ala? Vamos ter que conhecer com mais detalhe, inshallah, através do nosso Sheikh, ou esse Mutawala. Como dizíamos, a promessa é dívida, momento oportuno para interagir conosco. Ligue através do nosso contacto 84 92 73 487, 84 92 73 487. Repetimos, 84 92 73 487, 84 92 73 487. E você que está ligado com a tela da verdade, aí está no rodapé, poderá usar o mesmo número, enviando mensagem. Iremos reencaminhar o nosso convidado de hoje, que é Sheikh Owais Mutawalla. E para você que acaba nos, portanto, sintonizar através da rádio, seja bem-vindo ao seu programa Islam em Foco. É uma transmissão simultânea com a Rádio Haqq, emissora islâmica de Nampula. Se Sheikh, na verdade, quem são aqueles que são o Waliullah, os amigos de Allah subhanahu wa ta'ala, para a pessoa descobrir que este é amigo de Allah subhanahu wa ta'ala? As condições numa sociedade é difícil, porque o Waliullah praticamente são pessoas, vou dar exemplo como no caso de Owais al-Qarni. Owais al-Qarni foi o melhor tabi'in de todos, porque até o professor Salama já o conhecia, até podia que foi já inspirado para conhecer que esse homem era bondoso com os seus pais e tinha lepra e curou. E o professor Salama aconselhou Umar ibn Khattab para pedir doa. Imagine questão de superioridade. Umar ibn Khattab é melhor, é melhor desse povo. Depois de Abu Bakr é melhor. E o professor diz que lá o Kana يبعث النبي كان عمر, que se fosse que ia continuar a profecia poderia ser Umar. Imagine, foi dado das pessoas, foi dado as boas novas do Jannah, do paraíso, antes dele, numa que faz parte do grupo dos Ashar Mubashirina. E mais outra, foi o segundo Khalifa do Islã. Mas mesmo assim, o professor me aconselhou que em esta, que você, se você viver, o trubo ou esse carne, pedir o doar o esse carne, e deu o sinal
que أنه كان برا الوالدين é bondoso com seus pais, كان له como é que البرصة فشوفي que tinha como é que a lepra e foi curado. E Umar, numa das suas viagens para Hajj, e ele parou dos portões de Meca, de onde que vinham os peregrinos de Iêmen, e perguntava se afico Moés, e na verdade Moés apareceu, Al-Qarni, e pediu doar, que eu te conheço, o profeta te mencionou que você é fulano, e pediu, imagine a Umar pedir doar a uma pessoa inferior a ele, e Umar pediu, imagine essa humildade, fosse nós, para não precisa, eu já estou no Jannah, mas mesmo assim Umar cumpriu aquele conselho por Sama e conheceu a ele, e pediu doar, e depois dali, de Umar ibn al-Khattab pedir doar a Uwais al-Qarni, Uwais al-Qarni desapareceu. Isso é que todos os walius lá são humildes e não são conhecidos. Agora vou descrever quem é o wali, quem é amigo de Satanás. Todos aqueles que aparecem na televisão, na rádio, no jornal, a dizer que eu dou sorte, curo sida, eu sou fulano, esses aí são amigos de Satanás. Então nós temos em alguns países, algumas zonas, são denominadas, algumas pessoas dizem o wali. Não. Na sociedade islâmica, não são conhecidas, mas sim a prática, assim, a humildade. Até temos indicações que nas pessoas sentadas, quando eles choram, disfarçam, parecer que estão constipados, para as pessoas não pensar que estão a chorar por medo de Allah. Então o wali lá, quando pede doar, ele logo aceita. Quando ele aceita, por isso um versículo diz que innama waliyukum Allah wa rasul walladhina. Então o vosso amigo é Allah, o seu Deus, e mensageiro. E então ser o wali lá é difícil conhecer por causa da humildade, da simplicidade na sociedade, a sua prática. Não dá aquela coisa de aparecer, fama, não. É muito escondido, mas são pessoas perigosas, porque quando eles pedem doação, logo aceitam. Esse aqui o wali é como é que é? Um decreto mais elevado, e há de ser difícil você conhecer sem conviver com ele. Você vai conhecer na prática. Geralmente, todas as pessoas que aparecem para a fama, para se elevar, são conhecidas, a sua prática. E todos os walius lá são, como é que é? Imagine, eu vou dar exemplo, Abu Bakr as-Siddiq, quando fosse elogiado, que o Siddiq, fulano, ele dizia, Allahumma, la tu'ahidni mimma yaquluna, oh Allah, oh Deus, não me pode, como é que é? Me pegar, ou seja, me julgar daquilo que eles que estão a falar de elogio, wala waqfirli mimma la ya'lamun, que, oh Allah, me perdoa daquilo que ele não sabe. Numa que o Abu Bakr as-Siddiq estava a pôr-se no grupo dos pecados, enquanto ele não era pecador. Então, algumas pessoas, infelizmente, já apareceram aqui na nossa cidade, ou em Moçambique, pessoas a virem da Tanzânia, aqui no estádio, a pedirem dinheiro, a dizer que para mulher, como é que não faz filho, que não tem, venham, pessoas ganharam, foram embora. Até começaram a insultar os jovens da nossa, aliás, os machês da nossa praça, que vocês não são nada, vocês não sabem doar, não são nada. Até vieram outros a ensinar a doar mulher, não sei o quê. E algumas coisas vamos omitir porque estamos na televisão. Então é nesse contexto que tem aparecido aqui, fica aqui cheio no estádio, até insultar nossos machês da praça, vocês não sabem nada, não sabem doar, aquele que é chefe. Então é nesse contexto que esses aí... E ao contrário, quando são amigos dos satanás. Sim, esses são satanás, são curandes, são feiticeiros. Todos aqueles que aparecem que está vir cheio de Tanzânia, do fulano, faz fulano, Malawi, é poderoso, não sei o que. Então, saber que é feito. Então todos os walius lá são humildes, não fazem amuleto, não são... Você não há de conhecer a simplicidade, não querem a fama no mundo, mas sim são... Por isso o Alcorão condenou, fala do Zaku, não podem se purificar. O alam manitaqa, ele conhece quem é melhor no meio. Então o muçulmano, o crente, em especial o wali lá, há de ser difícil você conhecer, por causa ele não aparece na sociedade, porque está ligado com Allah. Por que vai querer a fama no mundo? Por que vai querer ser como elogiado? Por que ele
vai querer estar acima das pessoas, se ele é uma pessoa mais próxima perante Allah subhanahu wa ta'ala. Então, se nós queremos mais ou menos um aliullah, podemos citar a Siddiq, radiallahu anhu, Umar, Uthman, Ali, mas outros que já, aqueles pessoas mais próximas, aqueles mais próximos perante Allah subhanahu wa ta'ala. E nessa nossa era, será que nós temos Sheikh? Sim, temos. Só que é raro, porque um aliullah só pode ser conhecido como um especialista. A humildade, o distanciamento de coisas ilícitas. Sim. Então, algumas práticas, imagina você, aparentemente você pode apanhar uma pessoa, mashallah, fazer salat, dar zakah, fazer tudo, mas você vai detectar nele um comportamento, estamos em insulto. Quando fala, sai coisa estranha. Na pessoa sentada, fala mal de pessoa. Então, esse aí já sabe que esse aqui é crente, mas ainda tem alguns comportamentos não islâmicos. Por exemplo, Abu Dhar, se não sei, é o Abu Darda, quando aquele hadith de Muslim, quando diz que para o Bilal Ibn Saudá, o filho de preto, o profeta disse, logo iluminou a ele, embora a superioridade de ser sahaba e tudo, diz que innaka mru'u fica jahiliya, você dentro de si és ignorante, porque qualquer racista é ignorante, porque o racista é irmão de Satanás, porque ele que sente superior. O Satanás diz que ana khairu minhu, eu sou melhor do que ele. Halaqtani min tin, ala halaqta min nar, halaqta min que criaste de fogo, criaste a ele de matope. Então é essa questão de aquelas todas as doenças pequeninas. Se você notar alguém que seja crente, saber que ainda tem algumas coisas de ignorância dentro do seu coração, da sua vida. Aí está 84 92 73 487, 84 92 73 487. Acompanhamos a diferença, ou seja, aqueles que são amigos de Allah subhanahu wa ta'ala, o aliullah, portanto são humildes, são aquelas pessoas que nem sobressaem, quer dizer que não vê, portanto, o seu das pessoas, começam a auto-intitular-se, que eu sou fulano, não sei o quê, mas eles sim fazem para agradar a Allah subhanahu wa ta'ala e só ficam ligados com Allah subhanahu wa ta'ala. O nosso chefe, portanto, reforçou que para descobrir quem é o aliullah, amigo de Allah subhanahu wa ta'ala, temos que viajar, portanto, para ver aqueles que foram amigos do nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, seus companheiros, os sahaba, radiyallahu anhum ajma'in. Não, só chefe, até pode aquelas mulheres podem dizer, mas aí há exclusão. Será que também uma mulher pode ser amiga ou amigo de Allah subhanahu wa ta'ala? Bom, aqui o Islã não tem discriminação por causa de sexo. Quando diz que man amila salihan min dhakan aw untha wa huwa mu'minun, aquele que praticar o bem, seja macho ou fêmea ou homem ou mulher, e a condição wa huwa mu'minun. E quando ele é crente, que esse vamos dar uma vida boa. Então, a questão do Islã não tem discriminação. Já ouvimos da Maria, radiallahu anha, ouvimos a Ásia, e quando o Alcorão diz que وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الكافرين. Então, quando ela imagine uma mulher vivem com um arrogante, um descrente, pessoa que tudo que ela gosta de Deus, mas é nesse homem vive uma mulher crente. Vive uma mulher crente, o que é difícil. As nossas mulheres, quando o homem não se comporta bem, pronto. Por exemplo, algumas mulheres que já casaram com o pregador Mashiach, quando são divorciadas, tiram lenço, insultam o Islã, insultam Allah, insultam tudo. Ficam vão pôr. Então, mas a Ásia não. Alayhi salam viveu com o faraó, matou criança, fez tudo, mas ela sempre ficou firme com o Islã dela. E diz, Rabbi, que o meu Senhor, Ibn Baytan fil Jannah, que me construiu uma casa no paraíso, wa najini min Fir'aun, que me proteja do faraó. Que proteja do povo injusto. Então, essa é que é a diferença das mulheres. Temos a Khadija, radiallahu anha, que também gastou o dinheiro dela para um homem. E imagine, algumas mulheres, quando o homem é pobre,
ajuda, dão emprego, não sei o quê. Basta haver conflito, vão na televisão, vão no jornal, que aquele aí veio nu, sem sapato, eu lhe ajudei, pus a estudar, dei emprego, fiz tudo, não sei o que, aquele aí não é nada, não sabia nada. Então, essa aí já... Mas então, no dia de que vai ser chamado a Khadija, está aqui a Khadija gastou o dinheiro dela, apoiou o professor Salama, e o professor Salama não esqueceu a ela, até a Aisha radiallahu anha, sempre tinha ciúme, porque sempre fez só da capoeira, como fez hadith de Muslim Bukhari, que o profeta decolou uma vez uma ovelha em memória da Khadija, e sempre mencionou a Khadija até a altura da sua morte. E a Aisha radiallahu anha, que nunca teve ciúme a uma mulher do que a Khadija. Então, é nesse contexto que as mulheres, todas elas que praticaram as boas ações, a Khadija também foi dada a boa nova da entrada do país antes dela morrer. Então, aqui não há diferença, só a prática. Embora o número maior para uma mulher ter fé sincera é difícil, mas existem mulheres que que são amigas também de Allah conforme a sua prática. Sim. Exato. Temos aqui a questão do nosso irmão Ahmad Matano, de Mutotopia, aqui em Nampula. Ele gostaria de saber, ele diz que acompanhar o programa Sheikh, quais são as pessoas que serão castigadas na sepultura? Nós já mencionamos que a sepultura, a questão da urina, as pessoas quando mijam, a sua urina salta para a sua veste, o seu corpo, as pessoas que intrigam, essas pessoas não fazem, as pessoas que não fazem salat, que dormem no seu salat. Então, essas pessoas não fazem mais outros tipos de pecado, mas eles são mais visíveis que esses tipos de pessoas que praticam esses são referidos os pequenos pecados. Imagina aquelas pessoas que comem juro, fazem adultério, essas pessoas, porque para entrar no paraíso devem ser lavados com o fogo do inferno. Sim. E ainda ele continua dizendo como se livrar dos castigos da sepultura. Sim, nós já, o professor Salman ensinou, quando depois no salat, antes de dar salam, quando dizia Allahumma inna a'udhu bika min adhab al-qabr wa adhab jahannam min fitnati al-mahya min fitnati al-masih ad-dajjal. Esse é o dua para a proteção. Todo salat deverá se pedir a proteção contra o castigo da sepultura. Esse aqui é o recomendável conforme os ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam, e evitar também fazer intriga e também a urina. Então, se assim faz, a ser a causa de você salvar o castigo da sepultura e mais outros pecados, sim. Exato, Sheikh. Aqui falou que há diferença entre ateu e idólatra. Sim. Será que, segundo a questão do nosso irmão Ahmad, não é? Matano, será que todos os kufares, os descrentes, serão castigados na sepultura? Para que há ateu, temos ateus e idólatras. Será que são os mesmos descrentes? Sim, são descrentes, só que tem nível, porque há ateu, porque o pecado do ateu é não querer, na essência de Deus. Mas há descrente que não toma o álcool, há descrente que não faz adultério, há descrentes, só o único pecado que vai levar a ele, é porque descrente é Allah subhanahu wa ta'ala. Então, é nesse contexto que há essa diferença. Então, também em níveis, temos aqui, vamos dizer, o exemplo mais próximo do caso do tio do professor Abu Talib. Abu Talib praticamente ajudou o profeta sallallahu alaihi wasallam até ele morrer. Por isso o professor pediu dua. E já sabemos que o dua, que você quando pede para um cafre, não é aceite, mas o profeta fez e foi aceite. E aqui, caros telespectadores ouvintes, todas as coisas no Islã têm exceção. E qual é o dua que foi aceito? Para o Abu Talib terá o mínimo pecado do inferno, de que o fogo vai entrar no sapato dele, de fogo, e também os seus miolos estarão a ferver e a sair na boca. Então, esse aqui é o mínimo pecado na boca do inferno. Foi assim, diminuíram o pecado do Abu Talib. Ajudou o profeta sallallahu alaihi wasallam. Entrou no cerco, entrou nas sanções econômicas, os Quraysh, tudo isso aí, mas não lhe valeu isso, por causa de ser. Então, aqui, a causa de você descrer Allah, então você é a causa de você entrar no fogo. Mas todos os idólatras, os descrentes ateus, o tratamento será diferente. Vamos lá ver a pessoa que vive como muçulmano, que é hipócrita, aparentemente parece muçulmano, mas o Alcorão declarou para ele, diz: Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar.
que os hipócritas estarão no burão, lá mais embaixo do inferno, porque essas pessoas que mancham o Islã. O Islã pensa que nem parece muçulmano, quando o muçulmano quer manchar o Islã. Então, cada castigo, cada pessoa terá castigo diferente conforme a sua... Da mesma maneira, o paraíso tem um degrau, tem as pessoas que estarão al-Firdaus, Naim e o Jannat. Então, cada prática, assim como no inferno, tem níveis, tem escalões, conforme o seu pecado aqui no mundo. Assim. Podemos considerar cheio dos insurgentes de hipócritas? Porque eles tentam usar o Islã para manchar os muçulmanos do Islã. Não, aqueles, como é que é? Não são hipócritas, porque ainda não temos bases. Exato. Se são muçulmanos. Então, eles podem ser, como é que é? Coagidos ou pode ser forçado para distrair a mente das pessoas, que vocês, como é que é? Podem dizer Allah Akbar para só pensar que são muçulmanos. Daquilo que eu tenho indicações de que alguns deles, aliás, tomam vinho, amarram amuleto, tudo isso saqueiam, daquilo matam pessoas, cortam. Então, isso contraria, como é que é? O Islã, daquilo que eu sei do jihad ou a guerra santa, daquilo que o Profeta fazia, proibia, dizia, olha, taqta o shajara, não pode cortar a árvore, que olha, taqta o shiuh fi sawami, não pode matar padres nas igrejas. Então, tudo isso aí, até um dia o Profeta apanhou uma mulher morta no campo de batalha, ficou muito triste porque foi morta. Então, o Islã praticamente daquilo que, não só em Cabo Delgado, todo mundo, aqueles que vão num centro comercial com uma bomba, o Islã nunca veio para como é que é? Destruir, matar. Por isso que sempre nós insistimos aquele versículo, quando Allah diz afanaj'al muslimina kal mujrimina, que nós vamos fazer um muçulmano como um criminoso, cortar pescoço, saquear, matar inocente, tudo isso. Então, malakum kayfa tahkumun, como é que vocês assim julgar? Então, aqueles aí não sabemos se são, mas daquilo que nós sabemos são criminosos. Agora, do Islã, não tem nada a ver com o Islã, sim. Exato. Então, sendo assim, todo kafir será castigado perante Allah subhanahu wa ta'ala. Todo, como é que o Alcorão foi claro? Inna alladhina kafaru fi nar jahannam khalidina fiha. Que aquelas pessoas que descreram estarão no inferno. E deles permanecerão todos que os idólatras, todos os kufar, até todo aquele que não crê em Allah e seu mensageiro, morre nesse estado, esse aí não terão perdão. E aquelas práticas que eles boas fizeram serão pagas nesse mundo. Mas se ele morrer como não muçulmano, não tem como, porque o Alcorão foi bem claro que eles estarão no inferno. No inferno. Outra questão é do nosso irmão Antônio Momadi. Ele gostaria de saber, Sheikh, quais são os pecados maiores que Allah subhanahu wa ta'ala não perdoa. Pecados, aqui há uma técnica. Exato. Aparentemente, mesmo o shirk Allah perdoa. A condição, qualquer tipo de pecado Allah perdoa. Qualquer. O tauba está aberto. Temos aqui, se o sol não nascer no poente para o nascente, o tauba é aberto. E se antes da vespa, ou aliás do monstro ou do animal que há de vir falar também, o tauba é aberto. Antes também a alma está na garganta, o tauba é aberto. Então qualquer idólatra, hoje que põe maqueia, que vai para o cemitério, vai para o curanderismo, põe amuleto, se essa pessoa fica muçulmana, ele leva todos os seus pecados. Só que o pecado, todo pecado que você morre, idólatra, esse já não vai residir no inferno. Agora, se um muçulmano, qualquer pecado que levar para o inferno, esse na verdade vai ter que sair. Tem vários hadith do Muslim, quando o professor diz que يخرج الله من النار من كان مثقاله ذرة من البر ذرة من شعير, que Deus vai tirar no inferno aquele que tiver uma porção da sua fé de cevada, passou de um átomo. Então aquelas pessoas que morreram com pecado, esse, por mais que sejam queimadas, não há de permanecer no inferno, sendo muçulmano. Agora, se você morre como idólatra, ateu ou descrente, então você vai permanecer no inferno para sempre, porque
ainda a condição para entrar no paraíso não tens, sim. Só para finalizar, Sheikh, a última questão. Muitas das vezes Allah subhanahu wa ta'ala diz Ya ayyuhalladhina amanu, Ya ayyuhannas, Ya ayyuhalkafirun. E aqui falou que há diferença entre muçulmano e crente. Como descobrir que este é crente ou diferenciar mesmo que este é crente ou este é muçulmano? Allah sempre vê alertando ou chamando aos crentes ou aos muçulmanos Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ou Ya ayyuhannas taqu rabbakum alladhi. E vê ali especificar Ya ayyuhalkafirun. Kafir já sabemos que este é um kafir, só referiu só apenas os descrentes. Agora, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin, que é um exemplo, Sheikh. Como descobrir, será que este chamamento vai para os muçulmanos ou para os crentes? Todo aquele que é crente é muçulmano. É muçulmano. E todo aquele que é muçulmano pode não ser crente. Exato. Por isso, no início, o Alcorão diz que quando vieram aquele grupo de beduínos, diz وَقَالَتِ الْعَرَبُ آمَنَّا. Então, dizem os árabes alegaram com imã. O Alcorão diz قُلْ لَمْ تُمْ قُولُوا أَسْلَمَا. Que diga a eles que não, vocês ainda não ficaram crentes, mas sim, digam, não, vocês submeteram-se, disseram lá e lá. O Alcorão diz وَلَمَّا يَدْخُلْ الْإِيمَانِ فِي قُلُوبِكُمْ, que ainda a fé não entrou nos vossos corações. Isso como de que maneira? Um novo muçulmano, hoje aprendeu, ficou muçulmano. Ele tem várias práticas que ainda deve ser exercício. Mas imagine uma pessoa que era bêbada, que tomava o álcool. Para deixar, precisam... Por isso o álcool foi maneira gradual, não foi de uma única vez. Exato. Porque o imã ainda estava... Na a questão da idolatria, em Meca era haram homens e mulheres visitar cemitério. Né? Por isso o hadith de Muslim diz que "Kuntu nahaytukum an ziyarat al-qubur", que eu tenha vos proibido a visita para o cemitério. Fazuruha, em Medina, depois de 13 anos, fazuruha, que de visita em cemitério, فَإِنَّهَا تُذَكِّرْكُمُ الْآخِرَةَ, porque visitando o cemitério e a sepultura faz-vos recordar a vida futura. Um que ficou muçulmano, dormia no semáforo, ou todos os dias mudava 10, 20 mulheres a fazer adultério. Imagine terapia que ia fazer para esquecer do adultério. Que não era muçulmano, que fumava um maço de cigarro por dia. Imagine depois de ficar muçulmano. Então, essas só por isso vêm em algumas práticas. E por isso, os não muçulmanos apontam alguns muçulmanos de fraco de imagem. Você nem parece muçulmano. Por quê? No serviço, se é suborno, está lá. Mas como é que o muçulmano bebe? Que não, só pode beber vinho, mas depois de pedir... Então, esses aí são... Porque ainda a fé não entrou nos seus corações. Então, a fé entra. Como é que entra a fé no coração? Já quando diz, isso aqui é haram, deixa na hora. Toda aquela pessoa que a música é haram, vai com o argumento a ver que ele tem doença no coração. Que o álcool, o adultério é pecado. Traz filosofia, ainda é ser muçulmano, ainda não é crente. Então, o crente está preparado. Basta dizer, Allah, isso aqui é haram, deixa na hora, sem nenhum argumento, como assim vem em várias evidências. Então, qualquer pessoa que traz argumento que juro, que não, isso, não há problema de juro, não há um pouco, roubar na balança, agora como é que vamos ver sem roubar na balança? Temos que saber que já é muçulmano. Querem emprego, eu tenho que subornar, todo mundo está subornando. Os tempos mudaram. Então, esse aí é muçulmano, ainda não é crente. Então, aqui você pensa que aqui na Arábia, aqui não é tempo do profeta. Então, esse tipo de linguagem, essas pessoas não são crentes, são muçulmanos, porque estão próximos na hipocrisia. Exatamente. Sim, é nesse contexto. Sim. Exato, chegou mesmo, estamos sem tempo, o essencial ficou, alhamdulillah. Eu peço para deixar últimas considerações. Bom, só aproveitarmos, né, como é que já fomos acusados que nossa cidade, o número está a crescer, né, de coronavírus ou Covid-19, que alertar a sociedade em geral para todos nós, na verdade, pedimos a Allah, em primeiro lugar, para afastar a nossa cidade, o nosso país. E o doar, na verdade, acompanha com a prevenção. Não é doar enquanto nós ignoramos as medidas que o governo, em especial o Ministério da Saúde, tem dado à população. Então, é preciso todos nós aderirmos
e pedirmos a Allah proteger a todos nós, nossa família, Amém, e inshallah amém. faça aliviar ao país e ao mundo inteiro. هذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mais uma vez, jazakumullah khairan, Sheikh, ou esse Mutawalla. E para si, caro telespectador que esteve nossa sintonia, chegamos à reta final, que esse é o programa Islam em Foco. Na verdade, em termos de prevenção, receita sempre doa. Diga Allahumma inna na'udhu bika min al-barasi wal-jununi wal-juthami wa min sayyi al-asqab. Até o próximo programa, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.